Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Dualidade pede licença para entrar no seu lar, no seu ambiente. Eu sou Celina Sobral e trago para vocês convidados muito especiais do Brasil e também do exterior. O nosso programa é transmitido pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo YouTube, RBN/TVMM. Curta, compartilhe, comente, você é muito importante para todos nós. E hoje, a nossa convidada querida, especial, ela é palestrante espírita, divulgadora da doutrina, atual presidente da FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás, e do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, também coordenadora nacional de comunicações da Revivas, Rede Escolha Viver. Nós vamos conversar com a nossa querida Ivana Raiski. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, Celina. Olá, os amigos que nos acompanham. É uma alegria estarmos juntos aqui, conversando sobre temas tão interessantes à luz do Espiritismo. Agradecemos pelo convite. Agradecemos a sua presença, você é sempre muito, muito, muito bem-vinda aqui no Dualidade e junto com a gente na Fundação Espírita André Luiz, Ivana. Bom, o tema hoje, traição, visão espírita, acontecimentos que se repetem, não só no Brasil, mas no planeta, em várias situações, famílias, amigos, trabalho, muitos locais, né, Ivana? Então, eu gostaria que você começasse falando o que você pensa e o que é mostrado dentro do Espiritismo como esclarecimento sobre traição. Muito bem, Celina. Quando nós pensamos nessa palavra traição, nós já pensamos logo na quebra de confiança. Nós estabelecemos laços afetivos nos relacionamentos, tanto nos nossos relacionamentos familiares, conjugais, junto às nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho. E sempre nos relacionamentos é importante que exista o laço da confiança. Quando nós consideramos, por exemplo, alguém como amigo, isso quer dizer que nós confiamos naquela pessoa. Nós acreditamos que aquela pessoa sempre vai fazer o possível para que seja tudo bom no relacionamento, para ela e para mim. E da mesma forma, eu preciso corresponder agindo de forma que as minhas atitudes sejam boas para mim, mas também para outra pessoa do relacionamento. Quando acontece algo que quebra essa confiança, nós chamamos de traição. Então, nós nos sentimos, muitas vezes, feridos, entristecidos, magoados. Em outras vezes, isso pode desenvolver sentimentos que são muito negativos para nós, como, por exemplo, a mágoa, o rancor, o ódio, o desejo de vingança, de desforra. Então, nós observamos, o Espiritismo nos ensina que, infelizmente, isso ainda acontece entre nós devido ao nosso estágio evolutivo. Nós somos espíritos em processo evolutivo, mas ainda muito pequenos, ainda muito apegados à matéria, aos vícios morais. Então, muitas vezes, agimos de forma egoísta, pensando em nós, sem nos preocuparmos de que forma aquilo que nós estamos fazendo pode afetar negativamente a outra pessoa, não é, Celina? Infelizmente, isso ainda é uma condição espiritual que nós trazemos. Ivana, nós vemos hoje também, e aliás sempre existiu isso, não é só hoje, casais que estão muito tempo juntos, e depois de um certo tempo começa a haver pequenas, não sei se pequenas é a palavra certa, alguns tipos de traição, de situações até mesmo de olhares, troca de olhares, intenção interior sem praticar ato nenhum, de traição, de estar com outra pessoa. Isso é um desequilíbrio do espírito, é uma coisa que ainda acontece normalmente, é algo que a pessoa deve adquirir culpa? Olha, culpa não é um sentimento construtivo. Então, nós não devemos sentir culpa em situação nenhuma. Nós devemos, diante do erro, reconhecermos o erro, nos arrependermos daquilo que fizemos errado, mudarmos o nosso comportamento, saindo daquela situação de erro e procurarmos reparar
as consequências que o nosso erro provocou, né? Certamente a justiça divina no futuro nos colocará em condições para que nós possamos não só reparar, mas também expiar por aquele erro que nós cometemos. Mas nós observamos que, às vezes, as coisas pequenas, como você disse, né, Celina? Imaginemos o casal. Nós vivemos numa cultura, e olha que isso vem mudando, graças a Deus, mas já foi muito mais machista. Uma cultura machista que ensina para os meninos que para o homem tudo é lícito. O homem, ele pode ter a esposa, que é o relacionamento sério, né? É a mulher da vida dele, mas ele pode, né, digamos assim, pular a cerca, né? Se ele fica com uma outra mulher uma vez ou outra, isso não representa nada, não tem sentimento envolvido, né? É uma coisa muito que voltada para as sensações materiais do sexo. Isso acontece com a mulher também? Acontece, em menor proporção. Isso acontece mais com o homem no relacionamento, exatamente porque ele foi criado nessa cultura, né, machista. À medida em que o espírito vai evoluindo e que nós vamos aprendendo que tudo aquilo que a gente faz, a nossa ação, ela gera uma consequência que a gente chama de reação, nós vamos entender que mesmo quando nós olhamos, eu olho para uma pessoa, qual é o meu olhar? Se o meu companheiro que está comigo, ele olha para uma mulher bonita que passa, qual é o olhar que ele tem para ela? O que que ele sente, qual é o desejo naquele momento? Porque Jesus já alertava, né? Que o homem, por exemplo, para nós cometermos adultério, não é preciso ir às vias de fato, só de pensar, nós já estamos cometendo adultério, né? Então, nós sempre precisamos pensar assim, desenvolver o olhar da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, pensando, bom, eu olhei para uma outra mulher com desejo. E se a minha mulher olhar para um outro homem com desejo, como é que eu vou me sentir? Né? Então, nós temos que ter sempre, nos colocando no lugar do outro, de que forma que o outro vê esse meu olhar para a outra, né, que eu desenvolvi. Quando a gente pensa nisso, e quando a gente tem um relacionamento que é sólido, nós não temos necessidade de olhar para mais ninguém, a não ser com um olhar de fraternidade, com um olhar de amizade. Porque muitas vezes esse olhar, ele não é um olhar malicioso. Ele pode ser um olhar, né, de amizade, de fraternidade, de querer bem, porque isso é muito bacana, é muito importante. O fato de nós termos um relacionamento não quer dizer que nós não possamos ter amigos do sexo oposto, e nós temos, e queremos bem, e amamos esses amigos. Mas que tipo de sentimento que nós, né, direcionamos a essa pessoa? Essa é que é a questão. Ivana, até que ponto uma traição pode ser perdoada? E como lidar com a raiva, com o ódio que fica nos casais após um acontecimento desse e a pessoa continuar no relacionamento? Celina, a gente entende que cada caso é um caso, nós não podemos generalizar, né? Então, é muito importante o casal, o diálogo entre o casal. Primeiro precisa se identificar como está o relacionamento. O relacionamento é saudável? Existe respeito por parte das pessoas, dos cônjuges? Porque vamos analisar o seguinte, nós somos pessoas falíveis, nós cometemos erros. Então, imaginemos que o nosso companheiro ou a nossa companheira, num momento, talvez, de envolvimento emocional, da paixão, cedeu a um relacionamento extraconjugal. Mas, logo após, a pessoa percebe a gravidade do fato e se arrepende, porque ela ama o cônjuge, ela ama o companheiro, e ela se deixou levar naquele momento ali, né, pela paixão, pelos nossos ainda, né, pelos nossos vícios morais ainda muito apegados à materialidade, à sexualidade. Mas se ela se arrepende, se ela ama o companheiro, ou se ele ama a companheira, e ele pede perdão, e o relacionamento é bom, é sólido, a gente entende que, puxa vida, Jesus nos falou que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. E será que nós também estamos isentos de errarmos? Então, nós precisamos entender que foi um momento de fraqueza, que pode sim ser perdoado, e o outro vai fazer todo o possível para demonstrar para nós que aquilo foi um caso isolado. Agora, nós temos outras situações em que o relacionamento já não é bom, já não existe respeito, em que as relações extraconjugais, elas são frequentes, elas são variadas. Então, pode chegar num ponto que aquilo se torna um relacionamento tão tóxico que ela mais prejudica, né? Ela mais prejudica a relação familiar
do que tudo. Então, existe um limite até onde a pessoa consegue ir para perdoar. Então, precisa se avaliar isso. Qual é o seu sentimento? Né? Como é que é esse relacionamento? Vale realmente a pena investir? Ou será que nós estamos acomodados à situação porque temos medo de ficar sozinhos, porque temos medo de enfrentar a vida sem o outro, que representa a proteção? Então, por isso que cada caso é um caso. E a gente sempre, né, pensa, a pessoa que está passando por essa dificuldade, é muito bom, se for possível, que procure um aconselhamento profissional, que procure uma terapia, né, um psicoterapeuta que trabalhe com casais, porque isso pode ajudar nesse processo de reconstrução dos laços afetivos, de fortalecimento dos laços familiares. Se o entendimento é de que não é mais possível, aí, na verdade, a gente entende que o divórcio, ele é uma lei humana que só separa o que de fato já estava separado, né? E a Porque já não raiva que havia. fica no ser humano, Ivana? A raiva, tem como Então, lidar e, de repente, não ficar martelando naquilo interiormente para a pessoa não chegar até mesmo a adoecer? pois é, a questão da raiva o problema da raiva é para quem está sentindo a raiva. Porque muitas vezes o objeto da sua raiva, ele nem sente a sua raiva, ele não está sintonizado com esse tipo de sentimento. E a raiva, a mágoa, o ódio, são sentimentos que já existem comprovações científicas de que causam doenças no corpo. Então, podem ser a causas de doenças circulatórias, de doenças, por exemplo, oncológicas, cânceres que surgem em decorrência dessa raiva, inúmeros distúrbios, não só fisiológicos, né, do corpo, mas também da mente, depressões. Então, não compensa sentir raiva. Se você foi traído, se você passou por uma situação de dor, trabalhe no sentido do perdão, porque isso é interessante para você, para que você possa superar. Perdoar não quer dizer esquecer, não quer dizer que você quer conviver de novo com aquela pessoa da mesma forma. Perdoar quer dizer que você não vai mais desejar o mal do outro, desejar a vingança, se alegrar quando algo ruim acontece com a pessoa. Não, você simplesmente vai deixar que ele siga o curso da sua vida, você vai buscar seguir o seu de uma outra forma, mas não permitindo que aquele sentimento te fira, te adoeça. Porque é isso que acontece, né? Quando a gente sente essa raiva. Pois é, e geralmente a pessoa fica naquele sentimento, naquele círculo vicioso por muito tempo. Então, seria importante fazer alguma coisa, buscar realmente a sua religiosidade para que saísse dessa sintonia? Com certeza, nós sabemos que não só o apoio psicológico nesses momentos, né, da terapia psicológica, mas também o Espiritismo, ele nos traz muito conhecimento que nos ajuda na superação desse tipo de dificuldades, né? Então, nós precisamos avaliar de que forma que isso está nos impactando, até mesmo porque, quando nós sentimos raiva, nós sentimos ódio, esse tipo de sentimento de desejo de vingança, querer o mal do outro, nós nos conectamos com espíritos desencarnados que vibram nessa mesma sintonia e que se aproximam de nós, aproveitando a brecha que nós damos e passam a nos influenciar para o mal. Então, nós somos cúmplices da maldade com esses espíritos. E é interessante, Celina, que muitas vezes a pessoa resolve, por fim, buscar o centro espírita e passa pelo atendimento fraterno, né? Dizendo o que foi que a levou ali. E às vezes no relato ela diz, olha, eu sofro muito porque o meu marido me trocou, ele ficou com uma mulher mais nova, e isso me causa muita depressão, muita tristeza, não é? E aí o atendente pergunta, há quanto tempo isso aconteceu? Às vezes a mulher fala assim, foi há 12 anos, foi há 15 anos. E aí você pensa, meu Deus, essa pessoa alimentou esse sentimento por 15 anos, destruindo a si mesma, destruindo a sua vida, em função de uma pessoa que não está nem aí para ela mais, está vivendo a sua vida, não é? Então, nós só nos prejudicamos. Então, é importante que nós trabalhemos para eliminarmos essa raiva. Não quer dizer que a gente vai esquecer o que o outro fez, não quer dizer que a gente vai querer reatar o relacionamento, não. Eu posso não querer reatar, mas eu não desejo mal. E eu desejo que a minha vida se transforme de uma forma melhor, não mais com ele. Talvez até sozinho, ou encontrando outro parceiro. Ivana, até que ponto uma traição pode ter a ver
com uma encarnação passada, ou, de repente, coisas que a espiritualidade inferior pode estar envolvendo o ser humano e colocando também ideias na cabeça para infernizar um relacionamento, uma família. Então, você colocou duas situações aí que nós precisamos considerar, né, do ponto de vista espiritual. Essa traição, ela pode estar vinculada, sim, a fatos do passado. Então, imaginemos o seguinte, numa reencarnação anterior, nós tivemos uma situação de traição conjugal, e depois, quando nós desencarnamos, nos reencontramos e combinamos que desta vez seria diferente. Nós iríamos reencarnar, mas aquela que eu abandonei, por exemplo, que passou por dificuldades com os filhos abandonados sozinhos, novamente eu viria com ela com o compromisso de receber novamente os filhos para corrigir aquilo que eu fiz de errado, né? E a outra, que era a minha amante, aquela, né, que eu tinha o desejo por ela, e às vezes até o amor mesmo, nós combinamos que nessa nós não vamos ficar juntos, nessa reencarnação nós não vamos ficar juntos, que pelo contrário, ela vai vir para nos ajudar, para ajudar a refazer aquele mal do passado. Só que quando a gente renasce, nós esquecemos do passado, e aí aqueles laços que nós tínhamos, vínculos das reencarnações anteriores, eles de repente afloram. E como nós ainda somos muito materialistas, nós não temos noções da questão espiritual, das responsabilidades que nós assumimos, nós nos entregamos, nos deixamos levar e caímos de novo no mesmo erro que nós praticamos no passado. Então, pode acontecer? Pode. Mas aí, às vezes, as pessoas pensam assim, Serena, mas então por que a gente não lembra do passado para não errar de novo? Porque se lembrasse seria pior. Porque se lembrasse, imagina você, quando conhecesse o que seria o seu companheiro nessa nova reencarnação, você olhasse para ele e dissesse assim, não, você foi que me traiu no passado, você foi que me abandonou com os meus filhos, não quero. Então, o esquecimento ele é uma bênção. O problema é que a gente não valoriza o compromisso que nós assumimos, que nós fizemos, né, em detrimento de algo que surge no meio do caminho e que nos compromete. Aí você fala da outra questão da influência espiritual. Nós vemos muito isso acontecer. As reuniões de desobsessão nas casas espíritas, né, nos diálogos com os espíritos, nós observamos muitos casos semelhantes em que o espírito que está desencarnado, ele se sente dono do outro que está encarnado, ele diz, não, mas ela é minha, ela é minha esposa, eu não aceito que hoje ela esteja casada com outro. Então, ele passa a influenciar a vida do casal para que a desarmonia se instale e eles se separem. Então, ele tanto pode tentar influenciar o homem para atrair a mulher, como ele pode influenciar a mulher para atrair o homem, para que desfaça aquele vínculo, aquele casamento. Aí a gente pensa assim, puxa vida, mas nesse caso, então, o casal não tem culpa? O casal tem culpa na medida em que ele permite a influenciação. Então, por isso que Jesus nos recomendou que nós devemos orar e vigiar. A vigilância é isso. É nós estarmos atentos ao tipo de pensamento que nós temos, se aquilo é bom para nós, se aquilo faz sentido, se poderia ser mesmo meu aquele pensamento, e repelir, afastar esses pensamentos. E a oração nos ajudando para nos conectarmos apenas com a espiritualidade superior, né? Evitando esse tipo de abertura para a influência dos espíritos que querem o nosso mal. A importância mesmo do estudo do Evangelho e do Espiritismo, no geral, mesmo outras pessoas que estão ligadas a nós e que sejam de outra religião, se apegarem nos ensinamentos de Jesus, porque o lado moral é o mesmo para todos, né? Os ensinamentos do bem e corretos independem de religião. Nós sabemos também, Ivana, de pessoas que pensam em suicídio por conta de traição da pessoa amada e às vezes, né, chegam a quase tentar ou até tentar suicídio, muitas vezes não vão embora. O que você falaria para essas pessoas que estão nesse desespero por conta do abandono, por conta da traição? Primeiro, isso que você falou, Celina, é importante, né? Que quando a gente fala dessa questão do orar e vigiar, isso é para todo mundo, né? Independente de religião, e até se você não tiver religião, mantenha os seus pensamentos sempre focados no bem, né? Conectados com o amor, porque você evita esse tipo de influência. Agora, uma vez que a situação aconteceu, naquele primeiro momento, muitas vezes, o desespero é muito grande. A pessoa que foi traída, ela se sente
ela se sente vulnerável, a autoestima dela vai lá embaixo, né? Ela acha que ela não é digna, que ela não foi capaz de conseguir manter o amor da outra criatura. E isso tudo abre brecha, né? Esses pensamentos negativos, isso abre brecha para as influências espirituais negativas. Essas influências espirituais negativas não são só para os espíritas, elas acontecem com todas as pessoas, independente de ter ou não religião. Então, se você percebe que você está chegando nesse ponto, busque ajuda profissional. Primeira coisa, se você pensa na possibilidade de querer sair da vida pelas portas do suicídio, tenha a certeza de que isso não é solução. Porque uma coisa que nós já podemos garantir para você é que a morte não existe, morre-se apenas o corpo. Divaldo Franco, nosso querido, né, médium espírita, ele fala uma frase que a gente gosta muito: o espiritismo matou a morte. Porque hoje nós sabemos que a morte é apenas a transformação, o corpo fica, mas eu que sou um ser espiritual prossigo vivendo. E o fato de eu perder o corpo não vai tirar o meu sofrimento e a minha dor diante da situação em que eu estou vivendo. Pelo contrário, vai agravar. Então, o suicídio não é saída. Mas nós também sabemos que a pessoa, muitas vezes, quando chega a esse ponto de pensar no suicídio ou de tentar o suicídio, ela está doente. Ela está passando por algum tipo de transtorno mental. Ela pode estar sofrendo com uma depressão, não é? Com um transtorno de ansiedade. Então, por isso que é importante demais, busque ajuda. Procure um médico psiquiatra. Fale para ele das suas sensações, do que você pensa, do que você sente. Ele vai te ajudar. Muitas vezes é necessário medicamento. Temos que tomar remédio para sarar. A mente adoece, assim como adoece o nosso corpo, nosso coração, o nosso sistema osteomuscular. A mente também adoece. Então, é preciso tratamento psiquiátrico, de preferência acompanhado do tratamento psicológico também e do amparo espiritual. Busque ajuda na sua religião. Qualquer que seja ela, busque ajuda. Porque, com certeza, você será ajudado e isso vai passar. Porque tudo passa. Tudo passa. E é importante realmente mexer com a autoestima, né, Ivana? Nós precisamos nos valorizarmos, porque tudo na vida é um aprendizado. E como você falou, tudo passa, né? Como a gente aprendeu aí com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, quando diz que tudo passa, e é uma verdade. Então, a valorização pessoal não tem preço, nós temos que investir nela, sim. Ivana, querida, suas considerações finais, nós estamos esgotando aí no nosso tempo, então, além do nosso agradecimento, nosso carinho, nosso amor para você, receba aí as suas palavras de encerramento para o nosso programa de hoje. Muito obrigada, Celina, toda a equipe do programa da TV Mundo Maior, a todos que estão nos assistindo, e nós queremos dizer que toda dificuldade passa. Não se deixe levar por essa dificuldade. Seja firme, seja forte, porque vai passar. E muita coisa boa te espera na vida, nos dias vindouros. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. E nós agradecemos também a sua companhia. Nós conversamos com Ivana Raiskai, que é palestrante espírita, divulgadora, coordenadora de várias entidades aí no meio espírita e de divulgação também. E, como sempre, dizemos para você que você já está convidado para o próximo programa, que nós estamos na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, no YouTube RBN/TV MM. Agradecemos toda a equipe que fez com que o Dualidade acontecesse no dia de hoje e até um próximo reencontro. Fique com Deus, tudo de melhor para você. Até lá.